Amém? Louvado seja Deus. Oi? Temos irmãos que estão lá fora, porque eu tento lá nesse dia. Eu quero para os irmãos que ainda essa semana nós vamos estar instalando aqui o ventilador, alguma coisa, para nós estarmos melhor acomodados, amém? Mas nessa noite, sinta o calor do Espírito Santo e o clima aqui dentro também, amém? Desde estar atento à palavra de Deus. Deus quer falar com você. Amém? Nós queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, aqueles que nos visitam pela primeira vez, né? Deus os abençoe, que vocês se sintam à vontade aqui na casa do Pai. Amém? Para nós é motivo de grande alegria tê-los aqui conosco. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite e que o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra. Eu quero convidar a igreja a ler a palavra de Deus registrada em Êxodo, capítulo 2, segundo livro da Bíblia. Amém? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 1 a seguir, fala assim: Deus escolhe Moisés. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos acharam? E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o perfumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à porta do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela porta do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Os meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra nesta noite. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que tu tens um propósito para a minha vida e para a vida de cada ouvinte, cada pessoa que se encontra nesse lugar. Por isso eu peço a ti, Pai, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, esteja nos ajudando a compreender a tua palavra. Pelo poder do Senhor, Pai, nós abrimos o coração agora, abrimos a nossa mente, damos total liberdade para que o Espírito do Senhor venha operar neste lugar, para que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha, Senhor, tocar em nossas vidas, que nós possamos ser curados nessa noite, porque esta é a missão do Senhor, curar as nossas vidas, para que nós sejamos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que já conhece a história de Moisés, quando eu estava terminando a leitura desse texto, agora, o Espírito Santo falou profundamente no meu coração como Deus faz coisas
para que os seus filhos sejam protegidos. Amém? A história de Moisés é a história de um menino que nasceu para morrer, que nasceu para não dar certo, que nasceu para não ter futuro, não ter sonho nem esperança. E quando vemos aqui que a sua mãe, não podendo mais esconder a criança, resolveu levar ele para o rio dentro de uma arca de betume, nós vemos aqui que essa mãe está colocando toda a sua esperança, todo o seu sonho em jogo, e ainda manda sua irmã ficar olhando de longe, ver o que acontece. O que deve ter passado no coração daquela irmã, o que deve ter passado no coração daquela mãe. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, ninguém pode destruir os planos de Deus. Ninguém pode destruir os planos de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a história do seu nascimento, eu não sei qual é a história da sua família, mas eu quero dizer que a história que Deus preparou para você é uma história linda, é uma história de vitória, é uma história que vai levar você para a glória. Aleluia! Eu adoro a Deus por essa palavra dessa noite. Queridos, eu passei o dia inteiro preparando uma palavra, mas à tarde o Senhor disse: não é isso que eu quero. Eu quero que você fale sobre a vida de Moisés. Talvez porque nessa noite aqui esteja alguém parecido com Moisés, alguém que tem uma história parecida com ele. Essa palavra de Deus é para a sua vida, essa palavra de Deus é para restaurar o seu coração e trazer você de volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, aquela irmã ficou olhando o seu irmão naquela arca, naquele cesto, jogada no rio. O rio Nilo é um rio perigoso, é um rio que tem animais ferozes. Poderia acontecer qualquer coisa, qualquer tragédia com a vida de Moisés. Mas daí a pouco Deus manda a filha de Faraó. Sabe quem é a filha de Faraó? A mulher que deu salvação para a vida de Moisés. Mas sabe quem era Faraó? O homem que fez a lei que deveria matar todos os meninos hebreus. Veja que coisa, Deus trabalhando na filha de um homem que desejava matar, e ela sendo usada por Deus para dar vida. Deus faz coisas que você não entende, não compreende no momento, mas Deus vai te dar clareza. Deus vai mostrar para você a vontade, o desejo, o que Ele quer fazer da sua história. A mulher, aquela moça, aquela filha de Faraó, desce para tomar banho no rio. As suas donzelas, as suas amas, ali estão com ela andando em volta do rio. E de repente alguém diz: olha ali, a cestinha está no meio dos juncos. E a princesa diz: pega lá, vamos ver o que é que tem. Não sei qual era a expectativa delas, o que elas esperavam encontrar, mas abrindo o cesto encontraram um menino que chorava. Aquela moça sabia que seu pai havia feito uma lei. Ela sabia que aquele menino não podia viver, mas ela era um instrumento de Deus. Deus pode usar pessoas simples para te socorrer, porque Deus tem controle de todas as coisas. Deus pode usar coisas que você não quer e não entende para resolver situações da sua vida, porque Deus é Deus. Deus faz do jeito dele, porque Ele é soberano. Quantas vezes queremos ver Deus agir do nosso jeito, mas Ele age da maneira que Ele quer, porque Ele é um Deus soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela princesa poderia dizer: vou denunciar para meu pai, vou fazer uma média com o rei, vou falar para ele: eu encontrei um menino hebreu. Mas não, ela foi chamar uma das amas de leite para cuidar da criança. E quem é que eles foram encontrar? A própria mãe de Moisés. A própria mãe, que agora estava jogando o filho lá, naquele rio sem esperança. Agora ela toma o filho de volta, o sonho nasceu. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus está devolvendo sonhos para pessoas aqui, sonhos que foram sepultados, sonhos que morreram, que você muitas vezes diz: Deus, será que o Senhor vai realizar o meu sonho? Deus, será que eu vou ver cumprir a tua promessa? Deus nessa noite está falando ao meu e seu coração: Ele tem
poder para fazer o impossível. Qual é o impossível para você nessa noite? Qual é o impossível que tem trabalhado na sua mente e no seu coração? Não há nada impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, Moisés chorava. Moisés estava ali sem proteção. Ele estava ali sem a sua mãe. Ele estava precisando de uma ajuda. Aleluia. Oh, aleluia. Tem muitas pessoas que não entendem. Porque um dia foi desprezado pelo pai, foi desprezado pela mãe, ou até por um irmão, por um amigo. Você não sabe qual é o projeto de Deus para esse tempo. Você não sabe o que Deus está escrevendo na sua história. Mas eu quero dizer para você: creia que Deus quer o melhor para a sua vida. Quando Davi teve que enfrentar o gigante Golias, para muitos parecia um suicídio, mas Golias foi um instrumento de Deus para que Davi fosse conhecido numa nação que ele haveria de ser rei anos depois. Ele ao menos nem sonhava um dia chegar ao palácio daquele país, mas Deus estava trabalhando na história de Davi. Quando Deus permitiu que Daniel entrasse naquela fogueira ardente, para muitos era o final da história, mas Deus estava trabalhando na vida daquele profeta, para que hoje nós pudéssemos dizer que só o Senhor é Deus. Talvez você tenha sido jogado em fornalhas, talvez você tenha sido levado a enfrentar gigantes, talvez alguém tenha desafiado você diariamente, mas eu quero dizer para você que o Filho de Deus, ele sempre é protegido. Não há ninguém que possa resistir. O nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, ninguém pode intentar mal contra nós, porque nós temos a proteção do céu. Aleluia. Queridos, quem sabe você também possa viver como Moisés. Eu imagino que Moisés, ainda criança, ainda já adolescente, andava ali por aquele palácio, mas ele tinha um trauma, ele tinha uma tristeza profunda. Ainda que a mesa era farta, ainda que ele tinha os melhores iguarias do reino, lhe faltava algo. Ele precisava ter o calor, o carinho de pai e mãe. Ele queria conhecer os seus irmãos. Quantas pessoas têm vivido assim, têm tido essa vontade, esse desejo, e muitas vezes têm perdido a esperança, porque os dias se passam e você não consegue resolver essa situação. Mas Deus, nessa noite, Ele quer curar você desse trauma. Deus nessa noite está apresentando para você uma nova família, a família do céu. Deus nessa noite está dizendo: eu sou teu Pai, eu sou teu Senhor, sou eu quem cuido de você, sou eu quem zelo pela sua vida, eu tenho tudo que você precisa. Oh, aleluia. Quem sabe você precisa nessa noite jogar fora alguns pesos que você carrega. Moisés carregava um peso de não ter sido criado com a sua família. A Bíblia diz que Moisés caminhava por aquele lugar e via seus irmãos sendo maltratados. Moisés sentiu o desejo de fazer algo para livrá-los daquela situação. Mas nós temos que aprender uma coisa: a justiça vem de Deus. Quem faz justiça na sua vida hoje é Deus. Quem vai fazer justiça na sua vida é Deus. Se alguém maltratou você, se alguém abusou de você, se alguém recriminou você, se abandonaram você, a justiça de Deus virá em seu favor. A justiça de Deus vai fazer você ressurgir para que você possa gozar das delícias que Deus tem preparado para os seus filhos. Porque nessa noite Deus está dizendo: vem, filho amado, porque eu te amo. Vem, filho amado, porque eu tenho melhor para você. Vem, filho amado, porque eu amo você.
Queridos, Moisés foi para o palácio, mas faltava algo. Faltava o abraço do pai, da mãe, dos irmãos. Quantas vezes vivemos num lugar que parece um palácio, mas nos falta algo. Quantas vezes você tem sentado numa mesa farta, mas você não tem nem apetite para comer, porque lhe falta algo. Você vai no lugar mais bonito, na festa mais animada, mas você sai triste porque lhe falta algo. Sabe o que falta na sua vida? O que faltava na vida de Moisés? É a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela faz com que todas as coisas que nos traz ressentimentos, tristeza, desespero, Ele faz com que elas vão embora. A presença de Jesus é que preenche o vazio do seu coração. Eu quero dizer para você que esse vazio da tua alma não é você ganhando muito dinheiro que vai ser preenchido. Não é você recebendo uma promoção no trabalho que vai ser preenchido. Não é mesmo nem casando que você vai preencher esse vazio, porque esse lugar tem dono. Esse lugar tem dono. Este lugar é o lugar de Jesus na sua vida. Não preenche o lugar de Deus com coisas deste mundo. Não preenche o lugar do Pai com coisas lá de fora, porque Ele tem um lugar especial na nossa vida. Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser o Senhor, a primazia. Ele tem que ter o domínio de nossas vidas. Se você não permite isso, infelizmente vou te dizer, vai viver vida de decepção, porque sem Jesus não dá, sem Jesus não é possível, sem Jesus você nada pode fazer. Aleluia. Moisés saiu para ver seus irmãos, e a Bíblia diz que ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele ainda não tinha autoridade de Deus, e quando nós fazemos as coisas sem a autoridade de Deus, queridos, é um passo para nós sermos derrotados, é um passo para uma decepção. Quantos casamentos têm sido decepção? Porque não são feitos à base da palavra de Deus, não são alicerçados em Deus. Quantas empresas têm se quebrado, sendo destruídas, porque Deus não tem sentido a primazia ali. Quantos países têm sofrido derrotas, porque deixaram de adorar o nome de Deus. E não é diferente a nossa vida se nós não tivermos Deus, se nós não tivermos sob a autoridade dele. Quantas vezes queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos? Foi o que Moisés fez. Moisés viu um egípcio batendo em seus irmãos, e ele não pensou nem duas vezes. Ele foi lá e matou aquele egípcio. Ele destruiu aquele homem. Foi o primeiro momento que Moisés começou a perder o contato com Deus. Quando nós agimos com a nossa própria vontade, nós perdemos a relação com Deus. Porque a relação que nós temos que ter com Deus é uma relação de obediência à sua palavra e de submissão a Ele. Submissão a Deus é fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E agora nós vemos Moisés entrando numa fria, numa emboscada. Ele mata o egípcio e agora começa a querer resolver a situação para ninguém ver. A Bíblia diz que ele começou a furar um buraco na areia para enterrar ali aquele egípcio, mas havia muitas pessoas de olho nele. Quero dizer para você que muitos estão olhando para você porque você é um espelho, você é luz. Olhavam para Moisés e viam, olha lá. Moisés matou um homem e escondeu na areia. Saiu dali pensando que estava tudo bem, tudo resolvido.
Mas no momento em que ele estava discutindo com seus irmãos uma certa situação, um dos irmãos levanta e diz assim: você quer fazer conosco aquilo que você fez com aquele egípcio? Moisés tremeu, porque ele pensava que ninguém sabia, mas alguém sabia. Queridos, nós temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Há muitas pessoas sendo derrotadas porque têm escondido o pecado, têm levado uma vida distante de Deus, têm vivido uma vida de aparência. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. E agora Moisés começa a fugir daquela situação. Quantas pessoas têm fugido de situações embaraçosas, quando Deus está querendo resolver o problema? Queridos, fugir até que você consegue, mas você não consegue esconder-se de Deus. Pecado não é para ser enterrado, pecado é para ser sepultado. Aleluia. Muitos estão amarrados no reino espiritual porque eles mesmos nem conseguem perdoar a si mesmos. E quando Deus fala a você nessa noite, Ele está querendo dizer para você que Ele está interessado em resolver essa situação. Que jeito Deus vai resolver essa minha situação? Se eu falhei, se eu pequei, se eu errei, Deus está dizendo que Ele quer perdoar o seu pecado. Deus quer perdoar a sua falha e dizer: venha a mim que eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o fardo que você tem carregado. Será que você está entendendo isso? O fardo é aquela situação que quando você vai orar, ela vem na sua mente, muitas vezes você não consegue orar. É aquela situação que você tem vivido e muitas vezes você não quer vir à frente, porque você não quer que alguém descubra o que você fez. Mas eu quero dizer para você que Deus não quer te envergonhar, Ele quer perdoar você e curar. Deus não levou Moisés a ser envergonhado, mas Deus levou Moisés para ser curado. O lugar de Deus curar, independente de você querer ou não, muitas vezes é lá no deserto. E foi para lá que Moisés teve que ir. Oh, aleluia. Queridos, Moisés queria fazer justiça com a própria mão. Moisés queria comer o fruto antes de amadurecer. Ele estava com pressa de resolver a situação dos seus irmãos. Ele queria resolver a situação do seu jeito, como nós muitas vezes queremos fazer. Deus não resolveu, eu vou fazer assim que vai dar certo. E quebra a cara e diz: Deus não me ajudou, Deus não está do meu lado, Deus se esqueceu de mim. Você fez do seu jeito. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te auxiliar nessa hora. Reconheça que você depende de Deus nessa situação. Você precisa do auxílio de Deus. Moisés precisava do auxílio de Deus, mas ele achou que sozinho ia dar conta de resolver aquele problema. E deu o que deu. Ele foi viver um tempo fugindo daquela situação. Enquanto você não resolver a situação com Deus, você vai ficar fugindo. E enquanto a gente está fugindo, nós estamos perdendo tempo. Que nessa noite você tenha coragem de falar com Deus, pedir perdão e começar a viver uma nova vida, uma nova caminhada, porque Deus quer levar você para longe. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, no capítulo 2, verso 15 ao 17, diz assim: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto ao poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram dali, e as lançaram nas dali. Moisés, porém, levantou-se
e defendeu-as e apedrejou o rebanho. Aleluia. Quando o faraó descobriu que Moisés tinha matado um egípcio, ele disse: eu vou matar Moisés, eu vou destruir Moisés, eu não aceito o que ele fez. E Moisés teve que fugir. Eu quero dizer para você que na hora da luta, na hora da dificuldade, é que o nosso futuro é gerado. Na hora do problema, é que destinos são traçados. A situação que Deus tem colocado diante de você hoje é para traçar o seu futuro. Porque da luta, do problema, da dificuldade, nós podemos sair vitoriosos ou não. Depende da nossa relação com Deus. E aqui nós vemos Moisés defendendo aquelas moças que estavam ali ao lado do poço. Moisés estava no deserto, Moisés estava desesperado, ameaçado de morte, mas Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava levando ele para um lugar. Talvez você não entenda porque você está passando hoje por esse caminho, mas creia, se você é filha ou filho de Deus, se você tem colocado a sua vida na direção de Deus, Deus está guiando você para o lugar certo. Talvez não é o caminho que você gostaria de percorrer, mas é o caminho que Deus tem para você nessa noite. Oh, aleluia. Quando Moisés defende as filhas daquele sacerdote, ele começou a ser servo. Um dos segredos para vencer na vida é ser servo. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo e assumiu a forma de servo. Jesus poderia ter vindo ao mundo e ter todas as pompas de filho de rei e andar numa situação diferente, mas ele assumiu a forma de servo. Quando você assume a forma de servo, quando você dá oportunidade para Deus te usar e você serve a Ele, você começa a receber bênçãos do céu. Começa a servir nessa noite. Comece a ser um instrumento de Deus e você vai ver o resultado. Ontem nós ainda comentávamos isso em uma reunião. Nós vemos quantas pessoas que estão prosperando e nós perguntamos, nem cristãos são. Aí vai ver se eles servem ou não. Ver se eles não estão estendendo a mão por aí. Enquanto que muitas vezes nós que somos cristãos fechamos o coração e a mão e queremos que Deus abra o céu. Se você não abre a mão, se você não abre o coração, como Deus vai abrir o céu para você? Seja servo, seja aquele que está pronto a servir a Deus. Quando Moisés começou a servir, a Bíblia diz que ele ganhou casa para morar. Aquele homem que estava jogado lá no deserto agora tem uma casa para morar. Na casa para morar ele também ganha pão para comer. Deus está mandando provisão para ele. Deus vai mandar provisão para você que serve a ele. Deus não vai deixar você morrer no deserto. Aleluia. E finalmente a Bíblia diz que Moisés ganha uma família. Agora ele já sai dali acompanhado de uma esposa, de uma família. Oh, aleluia. Quem sabe você está andando pela luta. Quem sabe você está andando no momento da dificuldade, da falta de algo. Mas eu quero dizer para você que não vai faltar pão, não vai faltar casa para você, não vai faltar família para te acolher, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Continue defendendo o reino de Deus, continue sendo servo, que Deus vai honrar a sua vida. Como é que eu sou servo, pastor? Como é que eu posso ser servo? Jesus disse que aquele que der um copo de água a um pequeno, a uma pessoa, está servindo a Ele. Às vezes nós esperamos fazer coisas extraordinárias para impressionar Deus, quando Deus quer ver nós fazer as coisas pequenas. Seja servo, tenha o coração aberto para abençoar.